gente! Bom, hoje é um daqueles dias que você pensa, não quero usar maquiagem. Não sei se acontece com vocês, comigo acontece muito, ainda mais depois desse animado mês cheio de fashion weeks e eventos e etc. E aí agora eu finalmente voltei pra casa e finalmente vou ficar em casa aqui, na verdade, essa é a parte rara do negócio. E aí eu tava muito afim de fazer um detox. Só que eu tinha que gravar vídeo. E aí, faz como esse dilema? Não repare na minha cara, ainda estou me recuperando. Aí eu resolvi fazer, e outra, né? Preciso fazer alguma coisa interessante no vídeo. Senão, não faz sentido, né? Não sei se vai ser tão interessante assim, tá? Mas pelo menos, daí eu fiquei pensando. O que eu vou fazer? Uma maquiagem de dia. Porque acho que quando você não tá muito afim de usar maquiagem, né? Você acaba querendo fazer uma coisa mais leve. Dar um realce aqui nessa cara péssima. Com blush e com bronzer, iluminador e tal. Mas uma base leve. E daí outro problema também, eu tô com... Tá uma bagunça aqui em cima. Eu tô só com os produtos que eu tô meio que usando sem parar, porque, enfim, os outros estão soterrados, coitados. Mas aí eu resolvi fazer pro olho um esfumado mais leve, assim, de dia, usando a Naked 2, porque faz muito tempo que eu não uso ela. E porque eu queria fazer uma coisa que não fosse nem delineador, que eu tô usando, tipo, sem parar faz séculos, e nem... o que eu fiz com os lápis gordinhos tal, que eu já fiz no vídeo do vlog de Londres. Eu peguei aqui umas coisas diferentes, faz muito tempo que eu não faço sombra, sabe? Então, de base eu usei a Nude Air da Dior, é uma que eu gosto bastante pra fazer essa coisa bem leve. Ah, esqueci de ligar a luz. Bom, agora a gente vai ver se a luz é boa ou ruim, né? Porque tava sem, agora tá com. E aí, gente, qual o veredito? Porque assim, eu tô achando que os comentários de vocês, desde que eu comecei a usar a luz, tem muita gente reclamando que o vídeo tá tão claro que não dá pra ver. Talvez quando seja essa... Porque agora tá bem claro, assim, lá fora. Então talvez quando tivesse assim, bem claro, que nem tá hoje, tão bonita, não precise da luz. Então vocês me contam. E aí também tem muita gente falando pra fazer mais, dar mais zoom. Então a gente vai tentar dar mais um. Mas, gente, também, assim, aquela coisa, né? Tentem ficar menos tempo tentando ver os mínimos detalhes do que está sendo feito aqui e mais tempo sentadas na frente do espelho com os produtos tentando fazer a maquiagem. Porque não é vendo os mínimos detalhes que você vai aprender, entendeu? É fazendo. Então isso é uma coisa muito importante que eu precisava falar. E outra coisa, não fiquem também vendo os mínimos detalhes da minha cara. Não só isso não seria legal, porque põe a cara no vídeo, hoje em dia as câmeras, né, alta definição, você fala, nossa, eu não quero nem me olhar no espelho. Olha o estado da toalhinha atrás. Não quero nem me olhar no espelho. Sabe, tem dias que você fala, nossa, parece que passou um trator. E aí, tá aqui gravando com a luz, uma câmera, uma tela gigante. Daí tem dias que eu olho e falo, depois eu vejo o vídeo e falo, nossa, tem que ter muita falta de vergonha na cara mesmo pra fazer isso. Então, por favor, não fiquem reparando em detalhes, porque eu já falei isso, eu acho, né? Mas eu faço minha maquiagem muito pensando na vida real e não na câmera. A gente sabe que maquiagem de vídeo, de câmera, ela tem que ser mais forte, né? Porque pra aparecer, porque senão lava as luzes, a câmera, enfim. Então, especialmente hoje. Hoje eu tô tão confusa que eu nem sei o que eu tô falando, gente. Ai, eu não sei, eu devia estar num retiro, fazendo meditação. Bom, eu tô passando bronzer. Esse é o da Laura Mercier Baked. Daí eu vou fazer blush. Eu vou passar o Rocateur da Benefit. Vou passar com esse pincel mais fofo. Eu tava na dúvida do pincel. Mas esse aqui faz um blush mais difuso.
vai cair bem pro dia de hoje. Sei lá. Aí eu comprei, né? Eu já contei? Eu comprei a paleta de pós-ambient. Vocês sabem que eu já era viciada nesse, que eu tinha sozinho, que é o Luminous Light. Daí eu comprei a paleta que tem Dim Light, Incandescent Light e Radiant Light. E aí agora eu passo todos. Porque eu cheguei à conclusão que realmente quando você tá cansada, esse pozinho mágico, ele, engana todo mundo. É incrível. As pessoas falam, nossa, você tá com a cara ótima. Você fala, graças a Deus, existe maquiagem nesse mundo. Mas assim, o que importa, na verdade, não tô falando que só com esse pó você vai poder conseguir o efeito da cara descansada. Mas é realmente fazer uma cobertura que é mais leve e mais radiante. Sendo que radiante não tem nada a ver com oleosa, né? Vocês sabem. Caprichar no iluminador. Tipo assim, caprichar no bom sentido, mas acreditar no iluminador. Porque realmente usar de repente um primer iluminador antes da base, passar uma base mais leve. Porque passar um corretivo, né? Claro que deu uma suavizada nas olheiras, embora às vezes escondê-las completamente seja impossível, mas tudo bem. E aí você vai achando nessa vida os produtos que você fala, nossa, esse faz diferença. E aí agora eu vou passar um pouco mais de corretivo, que eu tenho usado esses da Topshop direto, né, porque eles são os que acabam aparecendo na minha frente. Desde que a minha paletinha da MAC de Studio Finishes acabou. Eu tô sem nenhum Studio Finish, que é um que eu gosto muito da MAC de potinho durinho. Então, em breve eu vou repor. Aí acho que eu vou... Esse aqui também já tá... A cor que eu uso mais já tá bem gastinha. Esse é o problema das paletas de corretivo, né? Sempre tem um que você usa mais que os outros. Bom, acho que tá bom, né? Ai, eu amo também passar um corretivo mais claro aqui embaixo da sobrancelha, que dá um bom realce. E aí, bom, então vamos fazer o olho. Eu vou começar com Curvex. Então, para fazer esse esfumadinho simpático, boa, vai ser esse o nome. Gente, é muito difícil dar nome pros vídeos. Eu sempre me acho tão repetitiva. Preciso começar a pensar em umas coisas mais criativas, tipo esse. Então, aí eu vou pegar então a minha paleta Naked 2 e vou usar as seguintes sombras. Por enquanto eu tô pensando nisso, né? Mas sempre pode mudar. A Tease, que é uma marrom bem basiquinha que eu vou passar meio em tudo. A Snake Bite. E daí depois, talvez eu use um pouco da Busted, só assim no cantinho. E aí, quem sabe eu uso uma dessas mais clarinhas, Booty Call. Booty Call tá parecendo promissora. Pra fazer um claro. Vamos usar uma sombra clara pra fazer um claro, né? Vou começar com o pincel, chamaremos de médio, intermediário. Intermediário porque não é nem tão grande, nem tão pequeno, nem tão fofo, nem tão durinho, tá? Então esse é o que eu gosto, é o tipo que eu gosto pra fazer essa sombra que vai ser mais geral. Etapa 1 do esfumado simpático é você fazer uma cor intermediária com um pincel intermediário na pálpebra toda. Já é bem melhor do que nada, né, gente? Então isso é bem positivo, porque você já poderia sair assim e rímel e já tava bom. Mas a gente quer um pouco mais de emoção, então eu vou pegar um pincel, o pincel lápis, que é mais durinho e menorzinho, e aí eu vou usar a sombra mais escura, e aí eu vou fazer no lugar do lápis, onde eu passaria o lápis, eu vou fazer com uma sombra mais escura para dar dimensão. Então, muito fácil, mesmo que você não tenha nenhuma habilidade para fazer delineador ou para fazer o traço com lápis, com a sombra é muito fácil, especialmente se você tiver um pincel pequeno, né? Porque ele vai te ajudar a
fazer essa mira. Bom, aí se você quiser, você pode subir um pouquinho. Mas eu acho que assim já tá simpático. E aí com o mesmo pincel, você vai fazer o complemento do seu esfumado simpático, que é rente aos cílios de baixo. Até onde você leva a sombra depende um pouco do nível de drama que você quer. Então, eu quero fazer uma coisa mais clarinha, eu vou fazer só até, sabe? Não é nem até o meio, é antes do meio, é o primeiro terço, digamos. E também não vou fazer muito largo, mas rente aos cílios mesmo. Se achar que tá muito, você pode fazer assim com o dedo. É só pra dar um chance. E aí, eu vou pegar um pincel bem gordão, 224 da MAC. Normalmente eu uso ele pra... eu sempre tenho um desses limpo, que eu só uso pra varrer assim a sombra e dar o acabamento. Mas hoje eu vou fazer ele com um pouco dessa sombra mais escura pra dar um côncavo, dar uma escurecida no côncavo, só que sutil. Então, quanto mais fofo o pincel, mais difusa é a cor que ele faz, né? Eu achei até que nem ficou tão difuso quanto eu queria. Mas aí tudo bem, você pode depois mesclar com a outra sombra mais clara. Só pra fazer um escurinho um pouco maior aqui. Sem ficar tão marcado. Sempre lembrando, né, que mesmo quem tem pálpebra gordinha, fala, ah, mas quando eu abro o olho, meu côncavo some. Só que você não anda só de olho aberto, né? Quando você tá vivendo, você pisca, você olha pra baixo, você faz assim, tarará. Então, pode fazer o côncavo porque em algum momento ele vai ter sua vez de brilhar, entendeu? E de qualquer forma é uma boa definição que você dá pro olho. E aí eu vou usar o outro que eu tenho vazio só pra fazer a varrida aqui. Obviamente você não precisa ter um pincel só pra isso. Você pode tirar o excesso da sombra que você acabou de passar, do mesmo. Na toalhinha, que eu sempre tenho uma toalhinha no meu colo quando eu me maquio, pra fazer o chance. Então eu vou usar, eu tô achando que eu vou usar o mesmo pincel, o primeiro, o intermediário, que esse é um bom que eu gosto muito, esse formato, porque ele é mais assim, mais longo, e aí você consegue usar ele de assim, ou você consegue usar só a ponta dele. Então eu vou usar só a clarinha aqui com a ponta dele pra fazer um que é tipo assim, eu diria que quase imperceptível, mas a gente tem que lembrar que na maquiagem muitas coisas podem ser quase imperceptíveis e ainda assim fazerem uma boa diferença. Então, não acreditem só no que vocês enxergam. Essa é a filosofia desse vídeo. E aí, super optativo, se você quiser um pouco mais de definição rente aos cílios, fazer com lápis, eu prefiro do que delineador, porque ainda assim dá pra esfumar um pouco. E eu vou fazer marrom, porque eu só usei tons de marrom aqui nesse olho, eu não quero pesar. E assim, essa hora você tem que se concentrar e apontar muito bem seu lápis, porque você não quer que fique um mega traço visível, entendeu? Como eu ia falando antes da câmera me cortar, você não quer um mega traço que apareça, é só realmente uma definiçãozinha extra. Então, eu também não fiz inteiro, eu fiz até mais ou menos a metade do olho e esfumei. Então, agora o outro lado, você tem que, é quase como se eu estivesse fazendo pontinhos e não um traço, sabe? E aí eu tô esfumando com o mesmo pincel lápis. Não sei se vocês perceberam, mas eu não pus sombra, é só o pincel vazio com um pouco que tinha já de sombra nele, né? E aí eu já tinha curvado os cílios, mas vou curvar um pouco mais. E um pouco de rímel. Daí você pode passar um pouco, um muito, vai aí do que você gosta
para os seus cílios. Eu acho que o esfumado simpático, ele é uma boa base para você pirar ou não nos cílios. Tipo assim, quando você quiser fazer um cílio mega com emoção, mas quiser passar alguma coisa de sombra, isso é uma boa coisa para você fazer. Mas se você também quiser um geral mais discreto, como é o meu caso hoje, você passa só uma camada leve de rímel e já rolou. E aí é isso! Ah! Te falar que esses dias que a gente pensa, ai, preguiça, quero fazer detox de maquiagem, mas tô melhor agora do que quando começou o vídeo, né? Não dá pra negar. E aí, batom, gente, eu não pensei em nada. Não pensei, batom. Ai, já sei. Eu vou usar esse aqui, porque até pra falar que eu não sei se vocês sabem, Bare Minerals. A Bare Minerals saiu do Brasil. Muito triste com essa notícia. Eu gosto muito. Gosto muito de vários produtos da Bare Minerals. Claro que não vou deixar de usar, né? Vocês sabem que eu uso vários produtos que não vendem no Brasil, então não teria por que eu fazer isso. Triste, né? Não deram muitos detalhes, foi decisões de operação. Mas ainda assim, dá pra comprar online, né? Então é isso. Eu não sei agora dizer em que pé que tá essa saída, se já saiu total, se ainda tem alguma coisa na Sephora, então às vezes vale a pena olhar pra fazer estoque do produto que vocês gostam. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouquinho confuso, né? Mas acho que valeu a pena. Não vou fazer nada na sobrancelha. Gente, eu tô sem esmalte. Porque eu também voltei de viagem, minha unha tá de boa. E aí eu tirei. Também tô fazendo detox nas unhas. Nas unhas rolou, na cara não muito. Tchau, gente. Até quarta. Espero que quarta já esteja assim, recuperada, renovada, meditada. E aí vai ficar um vídeo um pouco mais normal.